Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está trazendo aqui agora. Trouxe nós. E também agradecemos pelo dia que nos deste, pela proteção que nós temos do alto e pela salvação em Cristo Jesus. Para Ele manter nós com vida até no dia de hoje. Amanhã nós não sabemos. Está nas mãos de Deus a nossa vida. A vida de todo mundo está na mão de Deus. E os dos santos, os santos que são convertidos, aí já tem uma proteção espiritual, uma proteção melhor, né? Está seguro nas mãos de Deus, da vida eterna. E lembrar-nos de quem está enfermo, né? Que a irmã Cássia hoje ela não está. Conversei um pouco com ela hoje. Telefone que sexta-feira, sim, sexta-feira me parece que a Mansônia quer culto na casa, na sua casa, Mansônia. Se Deus permitir, então nós estaremos lá, sexta-feira. E lembrar do Carlito também, está melhorando, mas ele está melhorando, mas no telefone, conversa está meio difícil. E vamos orar em favor dele. Ele está assistindo nós. Ele comentou sobre o irmão Daniel da poesia. O irmão Daniel, ele viu, ele falou assim para Lourdes: o irmão Daniel está parecendo o Tony lá do mercadinho que tem lá vizinho dele. Esqueci o nome dele, do rapaz, que eu comprei muitas vezes lá. Ele falou baixinho, o jeito assim, muito extrovertido. E pediu oração. Ele está assistindo o culto todinho, que é bom para ele. Uma hora dessa ele perguntou que hora que começar, por 7h30. Uma hora dessa ele está assistindo. Que Deus abençoe ele. A Lázara Helena também, conversei com ela. Estão no propósito de vir aqui nos visitar. Mas vai demorar daqui umas 3 semanas por aí, natalino. Pedimos em favor também, lembrando da família e de nossos filhos, né? Nossos irmãos consanguíneos, e a necessidade de cada um. As igrejas também, todas as igrejas, as de perto, as de longe. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, viemos aqui para cultuar o Teu santo nome. Estamos aqui também para glorificar o Teu nome, Te louvá-lo, e junto com a igreja, sendo o corpo de Cristo, reunido aqui neste momento para nós estudar um pouco da Tua palavra, que a Tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, com a minha necessidade, a necessidade de cada família, a necessidade de cada um que ouve também a live, e nós aqui, o povo desta cidade. E Tu permitas, Pai, que se for da Tua vontade, que aquele que está enfermo, que sare. E me ajude também neste momento, também, que posso pregar a Tua palavra como Tu queres, Pai. Me dê força para isso, e os que vão ouvir. E pedimos em favor dos hinos também, Senhor. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Pode ser o 287? 287, pode. Com Jesus.
46. Deixa eu pegar o teto da água. Eu bebi. Nós estamos aqui, eu também.
Amém. Que Deus abençoe. Então, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6. Falei aquela hora, a página é 1231. Capítulo 12 de Romanos. Eu esteve verificando, no ano 23, eu preguei Romanos 12, isso aqui, capítulo 13, capítulo 14. E o 15 e 16 não, então eu ia pular para o capítulo 15, mas não achei isso. Então já vim até aqui, nas quarta-feiras, continuar. Então vamos continuar aqui o capítulo 12, a partir do versículo 6. Paulo diz assim, aqui fala dos dons, um pouco não. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O que preside, é o que está no lugar do presidente. Então, precisa ter cuidado. Chama muito a minha atenção. Que está presidindo, que está governando a igreja, abaixo, né, com a ajuda de Deus. Então, e aquele que exorta, exercita misericórdia com alegria. Se note bem, irmão. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Olha, então ele fala que no corpo de Cristo tem diferentes dons. Não todos têm todos os dons. Voltando aqui, ou seja, de modo que, tendo diferentes dons, segundo, dá graças a Deus, conforme a graça que nos é dada. Quem é que deu essa graça para nós? Quem é que deu o dom para nós? Onde que nós encontramos os nossos talentos? Quem é que deu? Vem de Deus, vem dos céus. Ninguém aprende sozinho, ninguém sabe nada. Se não fosse Deus, não nada. Nós temos que dar graças a Deus por tudo, irmãos. Os pés que nós temos para andar. Se hoje, agora, a idade que estamos, não estamos com a saúde tão boa, mas agradece a Deus que Ele deu a saúde de nós para todos esses anos. Por isso que Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, que você está com vigor, com saúde, para servir o Senhor, para trabalhar para Ele. Então ele fala aqui, irmãos, de diferentes dons, ou funções, na igreja, no corpo de Cristo, e fora do corpo que no trabalho, né? Fora. Tem que ver com a medida da fé de cada um. É que Deus dá. Profetizar. O que quer dizer hoje nós profetizar? É falar a palavra de Deus que já foi profetizada. Que está nas Escrituras Sagradas. Não precisa procurar coisa, profetizar algo que vai acontecer amanhã. Não, nós vamos profetizar uma coisa que já foi profetizada. Isso que a Bíblia ensina. Vamos falar das profecias do Antigo Testamento, dos apóstolos, que está na Sagrada Escritura. Mas a natureza da profecia no Novo Testamento, no tempo que nós estamos vivendo agora, de Cristo para cá, em parte alguma é definida e é muito debatida sobre os dons,
sobre profecia. Acho que esses dons tem hoje. E foi encerrado no Apocalipse. Quando encerrou o canon das Escrituras que fala, então pronto, Deus não deixou mais para ninguém revelar, então cada um revelava o que ia acontecer, até as Escrituras. Agora, a profecia, ela é reconhecida aqui, em outras passagens do ensino, talvez por causa do maior senso de urgência. Você vê que nós devemos falar das profecias de Cristo, do Antigo Testamento, de tudo, por causa da urgência. Primeiro, o que é que tem que falar? Qual é o primeiro? A necessidade. Primeiro, a salvação. Primeiro, você tem que abrir com o assunto da salvação, quando a pessoa não é salva. Segundo, depois da salvação, é a santificação. O que é a santificação? É separar do mal. É ser separado do mundo. Quero agradecer a Maria Antônia, né? Irmã do irmão Daniel. Acho que é a segunda ou terceira vez que nos visita, né? Seja bem-vinda entre nós, Maria Antônia. Fiquei feliz. Com os demais também. Então, a santificação, eu digo assim, é separação. Separado do mundo, separado do pecado. Quanto mais nós santifica, mais agrada a Deus, mais Ele nos abençoa. Nós devemos estar sempre nos purificando, não salvando. Buscar salvação. A salvação nós temos. No momento que nós partir desta vida, nós vai com Cristo. O nosso corpo vai ficar na tumba. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Mas a alma não. O espírito não. Um vai para os céus e outro não. Vai para outro lugar, onde ninguém possa nem te ouvir falar. Terceiro agora, glorificação. Não adianta a gente ter na salvação e não ter santificação. Como que nós vamos glorificar a Deus, dar glória a Deus, louvar a Ele, se a gente está envolvido no pecado? Está com um mau testemunho na praça, um mau testemunho para fora. Não anda de acordo com o que a Bíblia ensina, que os cristãos ensinam, nós, a igreja, ensina, aprendemos com Cristo. Irmão, tudo isso que estou falando, que a Bíblia diz, é através de ouvir a palavra de Deus, por Jesus Cristo. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos. Então, e crer naquele que lhe enviou, tem a vida eterna. Vida eterna é vida para sempre, não tem fim. Não é a vida passageira. Segundo a proporção da fé. Alguns intérpretes, irmãos, veem aqui a fé como se fosse a fé, a própria fé que os profetas não tinham. Imagina só, os profetas, o profeta Jeremias, a fé que eles tinham. Abraão. Pense bem, o chamado que Abraão teve, largar sua parentela e para seguir o chamado de Deus, não é fácil, irmãos. Outros entendem também que a fé significa também o conteúdo da verdade do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Quando vai aqui, está trazendo uma boa notícia para vocês e para quem ouvir em casa. Inclusive, meu irmão Carlito está ouvindo. Os irmãos, isso como padrão e a medida de cada declaração profética, nós vamos usufruindo. Nós não estamos vivendo debaixo da lei
do Antigo Testamento, mas nós estamos seguindo, vivendo, aprendendo com eles, tirando o assunto deles, o ensinamento para os dias atuais. Que desde os profetas e os apóstolos, eles são contra o pecado, a desobediência a Deus. Testando-se e declarando-se conforme o padrão das suas palavras. Em 2 Timóteo 1,13, diz assim, conserva o modelo da sã palavra que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então Paulo falou para Timóteo, conserva, é para ele conservar o modelo da sã palavra. Por que ele falou o modelo da sã palavra? Porque não é todas as palavras que é sã, que é verdadeira. Porque o inimigo também tem a palavra dele, que quer infiltrar nas igrejas, nas pessoas. E ele fala assim, que de mim tens ouvido. Fala para Timóteo, que de mim tem ouvido. Na fé, olha bem, e no amor. Não adianta falar, tem fé e não tiver amor, que há em Cristo Jesus. Versículo 7 de Romanos 12 diz assim, se é ministério, seja em ministrar. Então cada um no corpo de Cristo tem isso. Se é ensinar, então haja dedicação no ensino. Como que nós vamos ter dedicação no ensino se a pessoa não tem vontade de ensinar? Se ele não procura aprender, primeiro tem que aprender a verdade e praticá-la também para poder ensinar. E haja dedicação, você tem que estar dedicado no ensinamento das Escrituras. Não adianta pregar no púlpito, em qualquer lugar que pregar, mas se não dedica. Alguém que ministra ou serve, não deixa de ministrar. Tudo que está falando aqui, mas segundo a proporção da fé. Um tem a fé mais, outro tem menos, mas tem fé. Não olhando para trás, para as coisas que já deixaram um dia para trás. É muito perigoso isso. Para os cristãos, está na igreja, mas está olhando para trás. Ele tomou a decisão de seguir a Cristo, está olhando para trás. O que lá em Lucas disse, assim, 9,62, disse assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus disse-lhe, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmão, esse versículo aqui serve como advertência sobre a necessidade da dedicação completa para seguir a Cristo. Tem que ter uma dedicação completa, quase completa, completa a 100% ninguém tem, mas que procure, que esforça a participar do seu reino, para participar do reino. A vida cultural no campus é fundamental para entender a força da imagem do arado. Na sociedade agrária antiga, eu participei um pouco de arado. Arei com animal, com burro. Quando eu falei que eu arei com boi, não é que eu trabalhei muito com boi, eu só experimentei, porque estava arando, eu quis experimentar, pegar no arado do boi. Então nós sabemos que arar a terra era um trabalho árduo, sofrido, cansaço. Mas era essencial para a sobrevivência do plantio. Olha Jesus que ele citou.
Então, exigia concentração, força e coragem e perseverança. No trabalho agrário, no trabalho do campo, quando Jesus disse aqui no arado, então ele tem que ter está concentrado, está tombando terra. Os animais estão puxando à frente, o boi, parede de boi. Ele tem que ter força, coragem e perseverança, não desanimar. Quantos hoje não estão trabalhando? Hoje está diferente, é tudo com máquina. Mas é um trabalho duro. Falou que é no campo. Agora, olhar para trás enquanto seara não apenas resultaria em sucos tortos, o risco de sair torto, suco, né? E indiferentes. Se olhar para trás, parado sai do banco. Irmãos, mas também poderia ser perigoso, levando tropeço e acabar o acidente. Tudo isso, Jesus tirando lições para a parte espiritual. Se nós, cristãos, começar a olhar para trás do mundo que nós vivíamos, nós pode tropeçar, às vezes tropeça, mas não cai. Às vezes tropeça e cai. E a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Se ele cair, ficar caído, então não está com Deus. O Deus não está. Tem coisa estranha aí. E pode acontecer acidente também. Desviar do caminho de Deus para olhar para trás. Então nós vemos aqui. Então, a imagem do arado também, portanto, apresenta a necessidade do foco e dedicação para realizar uma tarefa importante. Então, quem tomou decisão para seguir a Cristo, a tarefa é importante. Ela é grande, cada um tem uma tarefa. A igreja tem e com os irmãos individualmente tem. O homem sábio é o que fica dentro da esfera de serviço, pelo qual o Espírito Santo de Deus o capacita. O Espírito Santo que nos capacita. É só confiar e pedir, ter vontade, irmão. Ter vontade de fazer. Ter vontade de pregar. Aonde, para qualquer oportunidade, fala de Jesus Cristo. Então, o que não entra nesse campo, ele vai entrar no campo do adversário. Então nós devemos entrar no campo de Cristo, no campo de Jesus. Não trabalhar para o adversário, vamos trabalhar para Cristo. No mundo, no campo. No campo de serviço, pelo qual ele não foi capacitado. Então, às vezes queremos entrar num campo, numa tarefa que nós não temos capacidade. Então nós devemos procurar fazer na vida espiritual o que nós aprendemos com Cristo, a capacidade que Ele nos deu para cada um. Então, e preparado para aquilo que Ele nos deu. Nós não devemos procurar querer fazer coisa que nós não somos capacitados. 8. O que exorta, use esse dom em exortar. Tem gente que exorta, irmão, a pessoa ainda fala obrigado. O outro não sabe exortar. Tem pessoa, tem aquela capacidade, o amor, ele exorta. O que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte? Repartir o quê? É os bens. Reparte para cada um, quer ajudar por cada um. Faça com liberalidade, não por obrigação, não por querer aparecer. Você quer repartir o pão para com o próximo? Faz isso com liberalidade, espontâneo. E o que preside?
com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. O que exorta, o que reparte, o que preside. Usar estes dons com liberalidade ou função é uma posição cuidadosa. As coisas do mundo, as pessoas às vezes fazem tudo mal feito. Agora, as coisas de Deus nós devemos fazer com cuidado, com cuidadosos, com amor. Na igreja, cuidar de tanta coisa para fazer no templo, fazer as coisas, ajudar a tudo. Os irmãos, olha bem, cuidadosa e nobre, cheia de nobreza no cristão. O Espírito Santo diz que este é um dom também. Exercitar misericórdia com alegria é um dom. O amor é a base de tudo. Porque se não tiver amor, não tem nada. Lá em Gálatas, note bem, quando o apóstolo Paulo foi falar das obras da carne, você nota bem que ele falou plural lá. As obras da carne são. E tem uma lista lá grande. Em cada item daquele que a pessoa vive naquele prática, ele é perdido, ele não tem salvação. Em cada. Lá está tudo. Capítulo 5, versículo 19 para frente. Quando ele fala, e o fruto do Espírito já é singular. Primeiro de tudo, o amor. O amor está ali. É a mesma coisa da locomotiva do trem. Ela vai puxando tudo. Então o amor, ele carrega todas as outras coisas. Benignidade, bondade, santidade, de tudo. Não é invejoso, não é... É tanta coisa, irmão. Então é assim. Então, dos dons espirituais dentro do corpo de Cristo. Isso é dentro do corpo de Cristo, irmão. Tem pessoas que é apto para uma coisa e não é para outra. Aqui no 9 ele fala assim: o amor não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então o amor não pode ser fingido, irmãos. Sabe que fingir, a pessoa finge, é falso. Então o amor não fingido. E aborrecer, quer dizer, odiar o mal. E apegai-vos ao bem. Aqui, o apóstolo Paulo, aqui, nesse texto aqui, ele faz um apelo, mas um apelo para a transformação. Um apelo que ele faz para uma transformação, para uma renovação da mente. Começa na mente. A mente do cristão, do homem, precisa ser renovada. A mente do ímpio como é que vamos falar? Não tem como, é poluída. Só pensa o mal. Você não assiste uma coisa boa na televisão que você vê. Cada coisa, nas reportagens que passam, até onde chega. Viu em Baú esses dias, na rodoviária, não sei se vocês viram. Atiraram um casal lá que ia viajar para São Paulo velho. Chegou, pense bem. Vocês devem ter vindo. Olha, irmãos. Então, transformação e renovação da mente. Mente do quê? A mente da alma. Atingindo o ponto mais alto em uma descrição de como os cristãos devem viver. Os cristãos devem atingir o ponto mais alto. Não viver no lamaçal do pecado. Viver em comunidade, demonstrando amor que é genuíno e servindo uns aos outros com os dons que Deus lhe concedeu. O amor de um cristão verdadeiro
não é dissimulado, fica falando coisa que não deve. Ele na frente ele é uma coisa, virou as costas ele é outra, fala mal. O irmão não deve falar mal do outro irmão, falar mal da igreja, criticar a igreja. Criticar a igreja, fala, faz tudo para Cristo. Cristo morreu pela igreja. Agora as pessoas veem dissimulado, falsidade ou hipocrisia, tudo a mesma coisa. Então o cristão deve apresentar-se contra toda maldade, afastando-se e apegando-se ao bem. Ou 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós cristãos que amor em Cristo deve ter um amor fraternal como fosse uma família mesmo de sangue. Se note bem, com uma família de sangue entre as irmandades, eles podem ter qualquer coisa de desavença entre eles. Mas um outro de fora, se entrar no meio dele, lá todos se revoltam, se dói. É assim ou não é? Um irmão se dói para o outro estar longe. Paulo, ele volta quem fala para os cristãos viverem uma vida transformada. Para entrar, encaixar aqui no versículo 10, tem que ter uma vida transformada, caracterizada por um serviço sacrificial e amor genuíno. Tudo depende do amor, o amor de Deus. Irmãos, em particular, destaca a importância do amor fraternal e da humildade dentro da comunidade cristã. Então, esse dia falaram para mim, os de fora, uma igreja de fora, uma cidade pequena, os irmãos são humildes. Eu escutei, né? Quem conhece bem é Deus, né? Mas aparentemente depende do sentido. Se for olhar socialmente, igual numa cidade grande, lógico, nós somos humildes. Somos humildes. Mas precisa ser humilde o coração, a aparência não importa. Às vezes a pessoa passa tão ser humilde. Olha, anda cabeça baixa, mas o coração não é humilde, o espírito. Tem tanta gente assim, tu olha cuidadinho, fica com dó. Ai, que humilde, tá pobrezinho e tudo. Mas o coração não é humilde, não tem Cristo. Isso reflete, irmãos, esses elementos essenciais para a unidade e o testemunho do corpo de Cristo. Quando fala corpo de Cristo, você sabe que é a igreja, é o testemunho da igreja lá fora. No culto, mas todos têm, eu vou dizer, todos sabem disso. Todos nós temos cara de santo, são tudo bonzinho. Mas nós temos que ver nos bastidores, como que vivemos lá fora. Se vivem brigando, se vivem xingando, se vivem falando mal, palavrões. Imagina, não, Efésio fala que não sai nenhuma palavra torpe da vossa boca. Então o cristão tem que ter um linguajar, até isso, tem que se converter até a palavra, a língua. Não falar besteira, palavra torpes. Isso reflete, irmão, o exemplo de Jesus Cristo em nós, que se humilhou a si mesmo e se entregou-se por nós. É um chamado ao amor transformador. Ele nos está nos chamando para nos transformar, que se manifesta nas relações interpessoais dentro da comunidade cristã, dentro de nós aqui, ó. Aquele amor, aquele interesse. Nós não viemos aqui para passear, para passar tempo, irmãos. Nós viemos aqui para ganhar tempo. Fala da irmandade cristã que deve ser mais unida que como se fosse parentes, irmãos. Parentes na carne. Parentes sanguíneos.
amor e respeito mútuo, um amando o outro, sem interesse, mas não pode ter interesse em nada. O irmão não tem interesse no outro. Uma vida interessada. Nós devemos vir aqui com amor para servir e louvar a Deus, instruindo os cristãos, instruindo nós mesmos, que vem a palavra de Cristo, para nós cristãos, para nós cultivarem um amor profundo, instruído pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, olha o que Pedro diz: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. É pesado para a igreja, é duro, só que ele exige, finalmente, sede todos do mesmo sentimento. O que eu sinto, os irmãos sentem também, a presença do Espírito Santo. A fé que eu tenho em Cristo, que os irmãos têm. A fé, né, pode ter discórdia nas duas opinião, algum outro pensamento, mas na doutrina de Cristo, as coisas espirituais, na fé, devemos ser unidos mesmo. Ele fala aqui no 11, aqui no Romano, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no Espírito, servindo o Senhor. Não é para ser vagaroso no cuidado. Ele usou a palavra, a Bíblia, o Espírito Santo, a palavra delicada aqui. Ele fala, não sejais lerdo, preguiçoso no cuidado. Não. Ter cuidado, mas não vagaroso. Como lá na firma que eu trabalhava lá. Fazer bem feito, trabalhar, mas que dá produção. Não é que você está trabalhando por mês aí, quer ganhar o dinheiro. Não. Eles vêm medir a tarde, quanto que você fez de serviço. É a mesma coisa que você trabalha em empresa. Você está trabalhando por mês. Não era por metro, não era salário. Aquele salário que ganhava lá. Mas tem que dar produção. E bem feito. Irmãos, olha bem. Então deve ser feito com amor e com ardor, mesmo sofrendo, com diligência e atenção ao evangelismo. Com zelo, com cuidado, sem preguiça e com responsabilidade, fervente no Espírito Santo, porque não está eu que pus muita coisa por minha conta, interpretando, né? Sem preguiça e com responsabilidade. Nós devemos ser responsáveis na vida espiritual, com a igreja, contemplando constantemente o Espírito por direção, o Espírito Santo nos dá direção e vai em nós por dia a dia, ou horas e horas, tudo servindo Ele em tudo que fizermos. E tudo disso, nós devemos pensar, se nós estamos trabalhando para nós ganhar pão, irmãos, pense bem, estamos trabalhando, mas sempre o pensamento servir a Deus. Como que você vai servir a Deus se está longe do culto, longe da igreja, está trabalhando? Está em bastante gente. Quando parece qualquer coisa desafinado com a tua fé, com o teu conceito, então isso para mim não serve. Então procura andar no caminho, procura, para dar bom testemunho, que ganha muito sem palavras. Às vezes falar muito não resolve. Às vezes ser calado uma pessoa, que não é mulher com o marido e vice-versa. A Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo fala, você ganha ele sem palavra. Ele começa a olhar para a atitude da mulher, o jeito dela agir, tudo dela é uma crente mesmo. Ele provoca ela não reage contra ele. E é difícil, só ter uma paciência para isso, não é fácil. E vice-versa. Então, os irmãos vai vendo, acaba se convertendo.
Nós não devemos ser diferentes, irmão. Ao 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, pensa que é fácil? Falar é fácil, ler é fácil. Alegrai-vos na esperança. Se ser esperançoso vai com alegria, tem alegria. Constantemente, alegrai na esperança, quer dizer, constante. Não é assim, agora eu estou animado e depois eu não perdi a esperança, perdi a fé. E regozijando, sempre regozijando. Gozando, de novo, então se torna regozijar. Vai repetindo. Sempre em Deus, para permanecer calmo na prova, senão não permanece calmo. Ele vai chegar lá, ele vai chegar e derruba tudo. Procurando não viver ociosos. Ocioso é uma pessoa desocupada. Viver desocupado. Se não tem servir trabalho aqui fora, vai estudar a Bíblia, pregar o Evangelho. Ocioso. Ocupando bem o tempo que Deus nos dá. O tempo que Deus nos dá, nós devemos ocupar bem o tempo. Aprender mais com aqueles que foram antes de nós, os apóstolos, os que morreram hoje, o nosso saudoso irmão Félix. Nós aprendemos muito com ele. Ele ensinou muito para nós. Ele deixou, ele está lá na glória. E tem os demais outros também que morreram. Então aprender com aquele, para praticar em nosso viver cotidiano na vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe. O próximo quarta-feira, se Deus nos der vida. Vamos louvar o Senhor. Perceber? A facada foi aqui que foi para valer, só que não batia a mão, estava tocando, aguentei, só dei encolhido. Para feio, pedi a Deus. Vamos. Juro tocar o barco. Se assustei a mulher lá em casa à noite, pensou que eu ia morrer. E hoje é dor de barriga, falando baixo para ver se não sai lá. Quase que não vem. A mulher fala, cada dia tem que ter uma coisa. Eu vou começar a ter busca. Ele não deixa passar isso. Pode ser. Tem que achar o certinho. 259. Eu vou poder falar, eu ganhar de volta, eu falei da minha aceita. Eu olhei das coisas, eu tenho que passar ele ligado. Ao final do amor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, ele chega a viver a tua alma, congelado no meu lar. Meu amigo, não tem mais olhar, e não morte vai aceitar. Amanhã pode ser o pai, hoje Cristo quer me libertar. Toda a desse mundo, de prazer e para última hora da vida, ele já
Irmão Paulo, ora, depois dá um tempo eu vou dar uma palavrinha com a igreja antes de sair daqui. Senhor, queremos nessa igreja para agradecer por esta obra, por sua casa, por tudo que foi feito durante os dias, cantado, pelo estudo dessa palavra, por cada um que nos visitou nessa noite. Que o Senhor possa estar trabalhando a nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma casa, dar uma missão, que a maneira possamos estar cada um no nosso lugar, que o Senhor possa nos abençoar. Pedimos também essa bênção pela pastora, por esta igreja, pelo futuro dela. E agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo, através da sua morte na cruz. Somos gratos por isso, nessa noite. Deus nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Espera aqui.